Não vou estar tão animada como o Tonico aqui, mas vamos estar animada também para falar de educação, certo? Vamos chegar, vocês que estão aí atrás, ó, tem lugar, vamos bater um papo aqui para a gente poder falar de educação 5.0, falar sobre desenvolvimento de habilidades socioemocionais, digitais, estratégias para práticas inovadoras. Mais cedo aqui a gente conversou um pouco sobre o uso equilibrado de tela e o intuito é que a gente possa conversar um pouquinho mais, alavancando sobre essas questões de tecnologias, mas também caminhos para ressignificar a nossa educação. Temos professores aqui da área da educação? Muito bem. Temos estudantes que vão trabalhar com educação? Temos também, ou talvez. Aqui a gente é tudo eclético, viu? A gente vai conforme a música e vamos adequando o tema. Bom, para falar um pouquinho, eu sou totalmente formada na área de humanas, letras, pedagogia, com especialização em língua portuguesa, mestra em linguística aplicada. Tive a honra aí de passar por algumas secretarias de educação, entre elas a Estadual de São Paulo, o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, como gestora de políticas públicas. Atualmente faço consultoria e formação docente, mas também em 2019 aí fui eleita uma das melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da nossa educação. Dito isso, queria passar para a gente falar um pouquinho do panorama da nossa educação. Eu acho que é importante, porque é dentro desse lugar que a gente vai falar de como democratizar o acesso à tecnologia e inovação, de como a gente pode trabalhar nesse âmbito de inovação. E aí, para falar um pouquinho, eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar, entre quais 75% dos educadores brasileiros concordam parcial ou totalmente com o uso da IA. Então, ou seja, a gente tem aí dentro da educação um favoritismo a utilizar essa ferramenta aí para a nossa educação. Cerca de 71% dos estudantes do ensino médio fundamental público não têm acesso à rede em casa. E aí a gente já começa a mostrar um pouco das desigualdades que é o tamanho do nosso país, principalmente quando a gente olha para os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Um dado importante, 82,9% dos estudantes brasileiros estão em escolas públicas. Então, acredito que essa educação ela tem que dar muito certo. Dos estudantes do ensino médio, 12 não têm acesso à rede em casa, em outros níveis de rede são 13%, enquanto na rede privada apenas 4%. Nas redes municipais, 21% dos anos iniciais, 17% dos anos finais e 37% do ensino infantil não aplica o conteúdo voltado às tecnologias da computação. E por que isso é importante? Porque a gente está em fase de implementação da BNCC da computação. É esse momento que a gente precisa olhar realmente para as tecnologias e poder implementá-las no nosso país. 55% das redes não têm profissionais na prefeitura dedicados à garantia da oferta de equipamentos, serviços, formações nas unidades escolares. Ou seja, também temos aí uma grande deficiência desse público para lidar com a tecnologia. 73% das redes municipais não têm uma área específica ou planejamento para implementações de uso de tecnologias digitais. E a gente viu mais cedo aqui que o estado de Sergipe tem caminhado nessa situação, mas ainda também a gente não tem aqui no estado essa situação implementada dentro das escolas. 84% das secretarias municipais não têm orçamento específico para as tecnologias. Então, é importante a gente trazer esse assunto para a mesa para a gente conversar. E, por fim, 39% das redes municipais afirma não haver formação continuada. E esse é um outro grande gargalo. Recentemente, eu deixei a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
onde a gente está falando de 40 mil servidores e não tinha uma área específica para tratar de formação docente. Então, quando a gente vê uma das maiores redes municipais não tendo ainda uma área específica, a gente pode imaginar como é o restante do nosso país. Então, a gente também precisa investir aí, em formação docente. Caminhando aqui, quais são os desafios que a gente precisa superar na educação? E eu vou começar falando que são 2. Entender que a tecnologia, ela não é só uma ferramenta de ensino, mas ela é um objeto de conhecimento. E abaixo do meu iceberg, eu tenho alguns pontos bastante relevantes para a gente tratar. Construção e articulação na produção e resolução de problemas. Os nossos estudantes vão muito mal, tanto em matemática como em língua portuguesa. Ou seja, eles não conseguem construir resoluções de problemas. Educação 5.0, né? Olhar para essa questão da humanização das tecnologias. Criatividade. E esse é um dado bastante preocupante, porque como um país muito criativo, a gente acreditou que ia muito bem nessa missão. Mas olha lá, 54,3% dos nossos estudantes de 15 anos apresentou um baixo índice no nível de criatividade. Do meu outro lado, muito importante também falar, está o quê? A saúde mental. Então, nós temos aí a questão da perspectiva das crianças, adolescentes, as suas relações, alunos e professores, a questão da alta expectativas para todo esse grupo e um dado bastante preocupante, né? A questão da inteligência artificial, trazido um dado da Unesco aí que fala o seguinte: menos de 10% das escolas, universidades globais seguem diretrizes para o uso de IA. Então, olhar para esse panorama é olhar de que forma a gente vai trazer a tecnologia para dentro da nossa vida e que de forma aí os nossos meninos podem utilizar essa tecnologia de forma mais ética, mais crítica e mais responsiva. Seguindo aqui, falando um pouquinho de educação 5.0. É importante salientar que a gente vem numa cadeia muito grande quando a gente fala de educação 5.0, porque ela começa lá, na educação 1.0, onde o foco era o professor. Passamos para quê? Para a educação 2.0. E aí vem a influência da Revolução Industrial, que permeia as nossas escolas até hoje. A gente ainda tem uma arquitetura muito voltada para uma educação tecnicista, para uma educação repetitiva, né, que Paulo Freire sempre falou muito de uma educação bancária. Andando um pouquinho mais, a gente tem uma quebra de paradigma com a educação 3.0. Por quê? Veio uma mudança de falar assim, o professor precisa trabalhar tecnologia dentro da sua sala de aula. E para isso ele vai desenvolver o quê nos estudantes? Autonomia e criatividade. Andamos mais um pouquinho aqui na história e chegamos aqui na educação 4.0. É uma revolução advinda aí da 4ª Revolução Industrial, mas que traz para as escolas perspectiva de trabalhar com metodologias ativas, que até então era falado muito no nível superior, não na educação básica, mas a cultura maker também como uma grande porta de entrada para trabalhar com essas questões. E por fim, caminhando na nossa história, a gente chega na educação 5.0. Um movimento que teve início no Japão para olhar para toda essa revolução tecnológica e falar, e agora? De que forma nós vamos humanizar isso que está posto? De que forma os nossos estudantes vão trabalhar autoconhecimento, autogestão, autocuidado, tendo esse olhar humanizador para essas tecnologias? E aí, eu queria começar aqui trazendo o Papert e o Henniske para uma reflexão. O professor Papert, ele é o precursor da linguagem de programação na educação. Em 1970, ele já falava de como introduzir as máquinas para dentro do processo da educação.
E o professor Mitchell Henniske acompanha ele como um grande discípulo dessa educação, onde ele criou a linguagem de programação Scratch, que é uma linguagem própria para a educação. E esses dois juntos falam o seguinte: analogamente, ser digitalmente fluente não é apenas saber como usar ferramentas tecnológicas, mas saber como construir coisas significativas com elas. E o meu convite para vocês aqui, nesse final de dia já quase, né, começo de noite, é de que forma nós vamos trazer a tecnologia para que ela seja usada de uma maneira significativa. Ela está posta na sociedade. De que forma a gente ressignifica essa nossa educação para que os meninos tenham criticidade, que eles usam de forma ética e que, para mim, é um ponto primordial, que eles não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas principalmente produtores dela. E um dos caminhos, sem dúvida nenhuma, é a gente falar de educação 5.0, que um quebra-cabeça aqui é trabalhar justamente a abordagem socioemocional, mas junto com a abordagem socioemocional, as metodologias ativas e a cultura maker. E aí nós vamos falar de caminhos, então, para fazer isso possível. John Spencer, outro grande especialista da educação, ele fala o seguinte: nosso trabalho como educadores não é preparar as crianças para alguma coisa. Nosso trabalho é ajudar para que elas se preparem para qualquer coisa. E aí vem o que a gente precisa para movimentar essa educação. Pensamento criativo mais pensamento maker. E mais do que isso é expandir repertórios, remixar metodologias e, claro, criar experiências práticas. Então, um dos caminhos viáveis que a gente precisa começar a trabalhar é tirar do que a educação por muito tempo foi como uma conteudista, né, uma transmissão de conhecimento, para deixar esses meninos criarem, para remixar metodologias, para criar experiência prática. E na campus, aqui, eles têm a oportunidade um pouco de fazer isso, quando eles caminham aí em diversas oficinas, quando eles estão ali do lado, fazendo, brincando com os drones. Isso é criar experiências práticas para que isso ocorra. O MEC, recentemente, e aí a gente também não pode negar isso, criou a matriz de saberes digitais docentes. E por que eu estou trazendo isso? Porque como professora, e talvez muito de nós aí que estão na área da educação, nessa militância pela educação, não teve uma formação voltada para o digital. Mas agora precisamos adquirir competências e habilidades digitais para lidar com tudo isso. E o MEC estabelece, então, aqui está um recorte disso, dessa matriz para a gente trabalhar os saberes digitais. E essa matriz ela é baseada em 3 dimensões. A primeira, o ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais. Saberes digitais, prática pedagógica, curadoria, criação, análise de dados e prática inclusiva. A segunda dimensão, cidadania digital. Uso responsável, seguro e crítico. E, por fim, o desenvolvimento profissional, formação continuada, comunicação, colaboração, uso de recursos digitais para a gestão. E quando a gente olha isso, o que, na verdade, nós precisamos é pegar a teoria versus a prática e trabalhar com esses professores dentro da sala de aula, dentro da formação docente. Além disso, eu trouxe um recorte aqui, bastante interessante para a gente conversar, que são as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que traz o seguinte, que a gente precisa trabalhar conhecimento, precisa trabalhar pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, mas também autogestão, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. E aí eu quero fazer uma provocação, né?
eu quero que vocês pensem nesse quadro que eu estou apresentando e me falem o que vocês imaginam quando vocês veem isso. O que vem aí na cabeça de vocês, quando a gente olha para esse quadro? E o silêncio permanece. Não, não vai permanecer. Olha só, quando eu vejo esse quadro, eu vejo uma educação integral. Não só de tempo integral, mas pautada em valores integrais. Porque a gente está falando aqui da educação 5.0, né? O papel é muito bonito. O que falta ainda é a gente transpor esse documento, que é a primeira vez na história do nosso país que a gente tem um documento, tanto para a rede pública ou para a rede privada de ensino, de norte a sul do nosso país, do que os nossos estudantes precisam aprender. O que falta é a gente levar ainda isso e garantir as infraestruturas das escolas para que isso possa funcionar, de verdade. E aí um dado importante, nós temos no nosso país mais de 530 mil escolas, entre quais 49% delas não têm saneamento básico. Que dirá o restante. Então, a gente precisa olhar para isso e entender de que forma nós vamos trazer a tecnologia realmente para democratizar acesso à tecnologia, à inovação e trazer outros pilares que são essenciais. BNCC da computação. Nada mais é do que um desdobramento daquilo que eu apresentei para vocês, mas com um grau a mais. Esse documento ele foi homologado em 2022 e nós estamos em 2025 e isso não foi implementado nas escolas. As escolas têm até o próximo ano para fazer essa implementação. E, claro, vem a preocupação. Como fica a questão do professor que não foi preparado para lidar com essas habilidades e competências? Eles precisam ser formados e as secretarias estaduais, municipais, precisam dar um direcionamento para isso. Mas eu queria trazer aqui uma fala bastante importante, porque a gente precisa desmistificar o que é esse pensamento computacional. Precisa compreender que esse ensino, ele não está relacionado somente a códigos na educação. Ele está relacionado à programação e à mentalidade para resoluções de problemas, ou seja, ao pensamento matemático. E eu acho que é importante falar isso, porque não é o objetivo da educação que a gente forme cientistas da computação, mas é o objetivo da educação que esse menino compreenda que, quando ele faz uma pesquisa lá na internet e olha para suas redes sociais, por que será que aquele algoritmo trouxe aquela pesquisa para lá? Como ele se torna curador de informação? Ou seja, como ele compreende o que existe por detrás de um dado? Como ele faz essa análise? Então, esse é o objetivo quando a gente olha para a BNCC da computação, por exemplo. Aqui, um recorte também do documento. Cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Então, dentro dessa lógica, nós vamos trabalhar esses 3 pilares aqui na educação. E ainda falando de IA na matriz, né? O estado do Piauí, hoje a gente falou muito disso mais cedo, que o estado do Piauí está avançado nisso, principalmente na parte de inteligência artificial. Mas é importante salientar que a gente também precisa formar professores para trabalhar com a inteligência artificial dentro da sala de aula. E aí nós temos as dimensões 1 e 3, que vai trabalhar em alguns pilares. Análise de dados, prática inclusiva e métodos de ensino inovadores. Então, mais do que falarmos aí de como utilizar essa ferramenta, a gente tem que potencializar formação docente para que a gente possa chegar nesse nível de criticidade e os nossos professores possam formar os estudantes para isso também. E aí, temos a pedagogia do prompt. O que é isso, né? O que é pedagogia do prompt? É a prática de usar comandos intencionais para orientar práticas e interações.
Na educação, permite criar estratégias, perguntas estratégicas, desculpe, para estimular e potencializar o uso dessa ferramenta em sala de aula. O prompt pode ser formulados para obter respostas específicas ou direcionar discussões em sala de aula. E daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira aqui do gênio. E eu quero saber como é que vocês vão se sair para estar utilizando essa pedagogia do prompt. Ops. Obrigada. IA desplugada. A gente fala muito de utilizar uma ferramenta plugada ainda na educação. Mas, como eu salientei, a gente tem números alarmantes dentro da educação e conectividade de uma infraestrutura limitada, né? Isso em regiões, principalmente o norte do nosso país, sofre muito. A própria região sudeste sofre também com isso. E a região nordeste, onde a conectividade ela ainda não chega. E, para isso, a gente precisa pensar de que forma eu posso utilizar a inteligência artificial para ensinar a sala de aula, mesmo quando eu não tenho recurso. E aí eu uso esse termo, então, que é inteligência artificial desplugada. E aí nós temos alguns cases aqui para a gente conversar, né? Dentro da formação de professores, a gente pode criar um desafio, por exemplo, de algoritmos, para que esses professores possam resolver desafios, criando regras, para resolver problemas, simulando aí um trabalho de um programador, né? Isso de uma maneira desplugada. Já na educação, criação de conteúdos, né? O que a gente chama de recursos educacionais abertos. Criar recursos educacionais abertos que não dependam de infraestrutura tecnológica, de inteligência artificial ou de uma conectividade, para que os alunos possam utilizar. E isso é uma provocação, né? Principalmente aos jovens que estão aqui hoje, de que forma pode utilizar a inteligência artificial para criar esses conteúdos e ceder esses conteúdos para os professores. Mais cedo, o Gustavo Guanabara falava sobre isso, né? Sobre o incômodo das pessoas com os conteúdos que estão aí. Nada mais justo aí do que a gente assumir também o nosso papel e ser produtores desses conteúdos. Então, fica aqui, olha, formas, né, que a gente tem que trabalhar a IA desplugada na educação. Caminhos aí, falamos de muitos problemas, de muitos desafios. Vamos falar de caminhos, né? Porque, afinal, a gente precisa evoluir aí um pouquinho. Um dos caminhos, abordagem STEAM. O STEAM é uma abordagem na sala de aula que traz, é uma sigla em inglês, na verdade, o STEAM, que trabalha algumas áreas aí de competências, né? Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E ela é uma abordagem pautada em projetos que tem por objetivo formar pessoas com diferentes conhecimentos. Ou seja, eu não preciso aí ter um laboratório high-tech, mas eu preciso sim trazer abordagens diferenciadas para esses meninos, para eles aprenderem como eles vão lidar com algumas situações. Outro caminho aí possível para a gente trabalhar, cultura maker, a cultura do faça você mesmo, né? Construa com as suas mãos. O maker vem do inglês fazer. E aí, dentro da filosofia maker, as pessoas podem criar, construir, consertar, transformar os mais variados objetos, seja de forma analógica, desplugada, concreta, ou digital, plugado, pautado em um ambiente colaborativo, né? É a famosa frase do it yourself, faça você mesmo. E aí, quem de nós aqui não conhece um familiar que tem uma garagem, que a gente acha que é um monte de tranqueira, um monte de ferramenta, mas quando quebra alguma coisa, conserta, né? A história é um resgate disso. E isso nasceu na década de 50, justamente por conta da recessão. E na educação ganhou muita força nos anos 2000,
por propor esse aprendizado, propor esse aprendizado mão na massa, né? Aprendendo a fazer, que tem como objetivo estimular a criação, a investigação e a resolução de problemas dos estudantes. E a cultura maker tem alguns pilares bastante interessantes para a gente trabalhar na educação. Um deles é a criatividade. A gente pode criar, inventar, transformar os mais variados objetos. Outra questão aí, o pilar da colaboração, a capacidade de troca, né? A grande ferramenta a ser utilizada tanto no formato presencial quanto no formato remoto. Sustentabilidade, né? Toda ação com esse olhar sustentável. E é importante a gente falar disso, principalmente aqui no Brasil, porque a gente sabe que existe uma obsolescência programada, principalmente dos nossos celulares, dos nossos computadores. O que a gente faz com esse lixo eletrônico? A sustentabilidade, a reciclagem é um caminho viável para a gente trabalhar na educação. E, por fim, a escalabilidade. O que eu produzo pode ser multiplicado. Então, eu posso pegar o que eu estou produzindo e criar uma comunidade prática onde pessoas podem utilizar aquele projeto que eu fiz, remixando, expandindo os repertórios. E aí eu trago o Papert de novo, para falar o seguinte, que o papel do professor é criar condições para a invenção, e não apenas para prover conhecimento. Então, é uma mudança realmente significativa na concepção da educação que a gente precisa ter, né? De que forma eu olho para essa educação e posso criar momentos que vai oportunizar a invenção, e não somente ali a transmissão do conhecimento. E trago também o professor Mitchell Hennisk. Ele tem um laboratório no MIT chamado Jardim da Infância para a Vida Toda. E ele tem um conceito de aprendizagem criativa, que trabalha 4 P's: paixão, pares, pensar brincando e projetos. E ele fala o seguinte: apoia a aprendizagem em pisos baixos, em tetos altos. O que ele quer dizer com isso? Ao desenhar novas ferramentas, tentamos proporcionar às crianças maneiras fáceis de começar, pisos baixos. Mas também a oportunidade para trabalhar em projetos cuja complexidade aumente ao longo do tempo, teto alto. E aí, para complementar essa história, ele fala o seguinte: amplie as paredes. Como podemos desenhar tecnologias e experiências que atraiam e engajem todas elas, crianças, desenhando paredes amplas que permitem seguir uma variedade de caminho, desde o piso baixo até o teto alto. Desenhamos espaços para explorar e não apenas para realizar uma coleção de atividades específicas. Pisos baixos, tetos altos, paredes largas. Em outras palavras, eu diria o seguinte: comece simples, mas comece. Dê esse primeiro passo para a inovação na sala de aula. E aí, é tempo de colocar a educação em movimento. E eu diria o seguinte: mais do que a gente tirar os móveis do lugar, é preciso expandir os pensamentos e as estratégias de mediação das aprendizagens para transformar sonhos em realidades. E de que forma a gente pode fazer isso? Aí sim, agora a gente vai brincar um pouquinho. Eu trouxe uma brincadeira aqui e quero ouvi-los como a gente resolve isso. Combinado? Vou ficar aqui no cantinho para poder ler isso aqui. Imagine que você mora ao lado de um gênio que está familiarizado com quase tudo que já foi escrito antes do final de 2024. Esse gênio, às vezes, também erra. A única maneira de se comunicar com ele é deslizar um pedaço de papel por baixo da porta e pedir uma resposta. O gênio não sabe nada sobre você
ou sobre o problema que você está tentando resolver. O gênio não pode ver seu rosto, não sabe onde você está, não pode perceber suas emoções, não tem conhecimento único que você tem e não faz ideia do que você está tentando fazer. O gênio só aceita perguntas quando elas são escritas em um pedaço de papel que é deslizado por debaixo da porta. Dadas essas informações, como você se comunicaria com o gênio? Como apoiar o estudante a resolver essa questão? Quem quer falar aí? Vou descer para ver quem é que quer compartilhar comigo uma resposta para essa questão do gênio. E aí, como é que vocês resolvem isso? Ele é o cara? Você quer falar? Primeiramente, eu fiquei assim, de fato, qual é o problema que a gente tem que resolver? Beleza, a gente informou aí no texto que a gente consegue se comunicar através de um papel, através da porta. Obviamente, é escrever no papel, com lápis. Aí agora a gente tem que trabalhar e entender de fato o que é o problema de verdade, né? Perfeito. Mais alguém quer contribuir? Mais alguém quer contribuir? Vamos lá. Porque mais ou menos... Boa noite. A pergunta é bem interessante e é muito bom a alusão do modelo de IA, porque ela realmente não entende o contexto, não conhece a pessoa. E é uma coisa que eu estou tentando trabalhar no meu trabalho, essa parte de conseguir trazer contexto para ela entender você. E... eu não estou conseguindo passar isso para a frase, mas é muito interessante como isso pode ser, num prompt, pode ser dado o contexto. Na mensagem, na comunicação com o gênio, você pode, nessa mensagem, você vai passar para ele, dar esse contexto para ele entender melhor o que você quer resolver. E eu acho que é isso que eu posso falar. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá, olha, tá vendo? Você jogou para ele, agora você quer falar. Então, nessa mesma ideia de IA, quando você falar com esse gênio, que ele não sabe o contexto, como já citado, eu acho que você deve se comunicar com perguntas claras, objetivas, sem ambiguidade, para não dar um contexto, sei lá, que a IA imaginou, né, posso dizer, o que o gênio imaginou, e acabar vindo uma resposta que você não esperava, mas você também não ajudou a ele adivinhar, né, o que você quer. Boa, estou muito feliz com as respostas que vocês deram, mas tem uma provocação para fazer. Vocês acham que os nossos alunos, isso está óbvio para eles, quando eles usam o ChatGPT? O que vocês acham? Vou trazer um número de novo, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com números. 73% dos estudantes do ensino médio já usam inteligência artificial nas aulas. É um número grande. Mas o que a gente está falando aqui é uma questão muito clara de o quê? Contexto, do prompt. Deles não saberem, né? Porque a inteligência artificial é isso. Se você não trazer um contexto claro de como trabalhar, a gente não consegue fazer isso em sala de aula. Então, é de que forma nós vamos trazer isso para os nossos estudantes para gerar o quê? Criticidade. Eles já usam essa ferramenta. Só que, ao usar sem nenhum contexto, acaba sendo só mais uma ferramenta que vai atrapalhar esses meninos na educação do que ajudar verdadeiramente. Aqui a provocação, trazendo essa brincadeira com vocês, que é um texto do Khan Academy, adaptado pela OpenAI, para a gente brincar mesmo, para a gente pensar de que forma a gente leva a criticidade para dentro da sala de aula. E aí uma das respostas para isso, sem dúvida nenhuma, é a gente trabalhar com a pedagogia do prompt. É a gente trazer essa estrutura para dentro da sala de aula. E quando a gente trabalha isso dentro da sala de aula, o que a gente está fazendo? Estruturação de perguntas, instrução direcionada,
feedback orientado, estimulação da criatividade e integração de tecnologia. Então, trabalhar esses pontos dentro da sala de aula com o gênio, porque a IA é um gênio em branco, é importante para a gente trazer criticidade. Aí volta para o contexto que a gente viu lá no início. 73% dos nossos estudantes não têm acesso à conectividade fora da casa, fora da escola, né? Na casa deles. Como a gente trabalha a inteligência artificial? Trazer exemplos assim que são simples para a gente estruturar com os meninos é muito importante. É mostrar que quem manda na máquina são eles. Qual a dificuldade que as pessoas têm de programar? Entender que elas precisam dar um comando. Vocês já fizeram uma brincadeira boba de noção espacial com qualquer pessoa? Elas vão ter algumas dificuldades. Se você falar assim, gire o corpo em 45 graus, a pessoa já dá um bug na cabeça, fala assim, ai meu Deus, espera aí, eu tenho que virar o corpo inteiro ou eu tenho que virar um pedacinho, por exemplo. Então, trazer esse tema para dentro da sala de aula de maneira concreta é um excelente caminho, mesmo diante da falta de infraestrutura que nós temos. Não estou justificando que a gente não precisa ter, longe disso. Mas estou falando que a gente precisa começar de alguma maneira. Quando o cenário é desesperador, é mais injusto ainda que esses meninos percam a oportunidade no mercado de trabalho, porque a gente não fez nada na educação com eles até agora. E é nesse momento que eles estão dentro da sala de aula. Bom, exemplos e possibilidades para a gente fazer aí. Olha aqui, atividades plugadas, né? São aquelas que não dependem de dispositivos eletrônicos. Olha a alegria daquela professora, criando o seu robô desenhista, cultura maker, conhecimento de eletrônica, e olha a alegria dela ao ver que aquilo funcionou. Mas olha essa figura do meio. Vou até chamar a atenção aqui para essa figura do meio. Ops. Achei. O que vocês acham que é isso? O que dá a ideia de ser isso? Vou contar. Um robô cofrinho. Uma professora começou para o 5º ano falar de educação financeira. O menino ficou louco. Ele foi para casa, reuniu tudo que ele tinha de sucata, chegou no dia seguinte, ele levou esse robô para dentro da sala de aula. A ideia dele, tá? Isso aqui é um robô autômato. A ideia aqui é o seguinte: coloca-se o dinheiro aqui nessa esteira, ao girar essa engrenagem, esse dinheiro cai dentro de um reservatório. Fantástico. Totalmente de papelão, sem precisar de um componente eletrônico e funciona. O primeiro robô que nós tivemos na história, gente, é um robô autômato. O robô de cordas, com as engrenagens. Então, olha que ideia legal para a gente trabalhar na sala de aula. Aqui, a gente já vê soluções plugadas, né? E quero chamar a atenção para esse aparelho aqui, que parece um mimeógrafo, mas não é. É uma cortadora laser e uma impressora 3D feito por os estudantes da USP. Justamente para democratizar o acesso dentro da sala de aula. É uma 2 em 1. E olha aqui também outra solução legal. Os estudantes foram e fizeram um robô. Aí estava faltando uma rodinha para o robô funcionar. Eles não tiveram dúvida. Olharam o desodorante Rolon, tiraram a bolinha do Rolon e colocaram no robô, para o robô andar. São adaptações simples que a gente fala de novo de sustentabilidade. Ferramentas. Temos aí várias ferramentas livres, abertas, filosofia open source para a gente trabalhar. Scratch Junior, Scratch, Code, Tinkercad, WordWall. Todas essas ferramentas gratuitas e o Scratch com uma condição, ela funciona no formato offline, eu não preciso ter conectividade. Então, veja, eu tenho soluções para trabalhar na educação.
E por que trabalhar a inovação, né? Por que eu estou falando disso? Porque numa aprendizagem passiva, que muitos de nós passamos, a gente tinha uma condição de aprender até 50%. Numa aprendizagem ativa, que eu vou discutir, que eu vou praticar, que eu vou ensinar, colaborar, que eu vou colocar a mão na massa, eu tenho uma oportunidade de aprender em 95%. E aí, de uma forma muito rápida, eu queria contar a minha história do trabalho de robótica com sucata. Eu chego no ano de 2015, nessa escola, centrada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo, com alto índice de violência, alto índice de tráfico de drogas. E as crianças achando que a escola era só uma extensão do quintal da casa deles. Eu deixo a minha condição de uma professora de língua portuguesa para levantar a minha mão e falar, opa, eu quero trabalhar no laboratório de informática. Claro, a minha diretora na época me olhou com 2 olhões, né? E falou, como? Você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, por que trabalhar tecnologia? E eu falei para ela, porque eu acredito que a tecnologia possa transformar a vida desses meninos e meninas. E ela virou para mim e falou, tá bom, faz uma proposta, vamos ver no que vai dar. E eu fiz uma proposta ousada, trabalhar programação, trabalhar robótica, sem ter materiais, no ano de 2015, sendo mulher, sendo crucificada, e fui referendada como professora de tecnologias. Chegou no dia seguinte, eu não tinha mais algumas turmas, eu tinha toda a escola, crianças do 1º ao 9º ano. E aí eu fui fazer uma avaliação diagnóstica com eles. Então, veja, eu tinha uma sala razoavelmente para poder dar aula, computadores, com a televisão, projetor, mas do lado de fora, 70% dos meus estudantes relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impede essas crianças até hoje chegar na escola em dias de chuva, que traz doença como dengue e leptospirose. Naquele momento eu falei, só tenho 2 caminhos. Vou me lamentar por aquilo que eu não tenho, eu vou abraçar esse lixo como objeto de conhecimento. E eu preferi abraçar esse lixo como objeto de conhecimento, e a partir daí nasce o trabalho de robótica com sucata. Da gente poder ter uma aula baseado em problemas reais. Então, aqui são fotos reais, minha com os estudantes, fazendo esse trabalho. Como funcionou esse trabalho de uma forma muito rápida? Aulas públicas, sensibilização da comunidade, recolhimento dos materiais, a seleção do que a gente iria utilizar, do que a gente não iria utilizar. A gente descobriu que a gente poderia empreender, vender os materiais para a ONG, alocar as famílias em baixa situação de renda dentro dessas ONGs para arrecadar dinheiro com aquilo que a gente não ia achar no lixo. Um Arduino, um motor, um fio. Por fim, o exercício da criatividade e da inventividade. O mão na massa. O que as crianças iam construir. Aqui são fotos também que eu gosto muito, porque olha as meninas se envolvendo, mexendo com ferro de solda, mexendo com furadeira, criando. E olha a configuração da sala de aula. Parte pesquisando, outra parte criando mão na massa, depois de um tempo a gente invertendo essa lógica para trabalhar com eles. Aqui também são imagens que eu gosto muito, porque já no ano de 2015, a gente falava de promover o intervalo atrativo, o intervalo com integração. Olha as crianças ali, ó, construindo jogos. Olha o jogo do Pac-Man com seringa hidráulica, para as crianças brincarem no intervalo. Essa turma aqui foi apresentar o trabalho deles na Bienal do Ibirapuera, um lugar privilegiado na cidade de São Paulo. E esse grupo voltou tão diferente que eles, sozinhos, resolveram o problema da evasão escolar, e daqui a pouco eu trago os números para vocês. Mas de todos os casos que eu tenho aqui, eu vou falar desse menino, do William.
O William chegou no 8º ano sem saber ler e escrever. Mas o William fez um helicóptero. Olha aqui ele construindo o helicóptero dele. E eu fiquei maravilhada. William, me conta, menino, como é que você fez isso? Quero saber. Porque o helicóptero estava funcionando, né? As hélices, os motores, os fios muito bem colocados, a estética do helicóptero perfeita. E o William falou para mim assim: professora, quando todo mundo for embora, eu te conto como é que eu fiz. Todo mundo foi embora, o William virou para mim: então, professora, você sabe que eu não sei ler e escrever. Mas se eu voltar aqui todo dia depois da aula, você me ensina a ler e escrever? Naquele momento, como professora, eu senti uma alegria. A gente sonha com esse momento. O momento que nosso estudante vai despertar para a aprendizagem. Ao mesmo tempo, eu me senti frustrada por saber que esse menino passou 8 anos na escola e ninguém teve um olhar diferente para o William. Qual o resumo da história do William? O William aprendeu a ler e escrever comigo no 8º ano, se formou no 9º, cursou ensino médio público e esse ano ele cursa o 2º ano de física na USP. Isso mostra que não é o lugar que transforma as crianças, é a educação. E que para promover uma educação inovadora, muitas vezes a gente só precisa olhar para o lado e entender o que a gente tem ali para ressignificar essa educação. Aqui também são imagens que eu gosto muito, porque traz um pouquinho de tudo que as crianças fizeram em 3 anos e meio de trabalho. Então, nosso primeiro protótipo, um carrinho movido a balão de ar, utilizando o conceito de física. O nosso segundo carrinho, pautado na cultura maker, já com conhecimento de eletrônica. O nosso terceiro carrinho, já com programação em Arduino e sensor, e tocava a música do Frozen, Let It Go. Vocês podem imaginar como eu aguentei essa música. Esse carrinho, para não bater, tocava a música, né? Let it go, enfim. Nosso último carrinho, Chevrolet. Vejam, depois de 3 anos e meio, o senso estético das crianças e o trabalho permaneceu intacto, que era resolver um problema da comunidade. Quais foram os resultados desse trabalho? Nós saltamos do índice de desenvolvimento da educação brasileira de 4,2 para 5,2 a média dos anos finais no Brasil em 2019. Nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo, transformados em diferentes protótipos. Nós diminuímos a evasão escolar em 93% com trabalho de aluno monitor. E nós diminuímos o trabalho infantil na comunidade em 95%. Se vocês me perguntarem o que foi mais importante, foi ver os meus estudantes sonharem. Foi entender que não era aquele lugar de extrema pobreza que podia decidir a vida deles, que é a educação. Às vésperas de eu ir para o prêmio, que foi em Dubai, o Global Teacher Prize, eu recebi uma carta linda da comunidade, que uma frase jamais saiu da minha cabeça. Era assim: obrigada, professora, por compreender que na favela moram pessoas. Nós estamos aqui num lugar sagrado falando de tecnologia. Não existe tecnologia se a gente não falar de humanização de tecnologias. Então, a gente precisa ter esse olhar para desenvolver esses meninos que estão aí na escola, que precisam ter uma oportunidade e precisam ter acesso à tecnologia e inovação. E aí, só para a gente encerrar a minha fala, né, que eu acho que já está próximo aí do final. Não, eu estou tranquila ainda. Tem uns minutinhos. Ter altos recursos tecnológicos não garante uma educação efetiva. Para que tenhamos apropriação do conhecimento, é necessário ter uma aprendizagem integral, baseada na experimentação e significativa. E isso, para mim, é promover o que a gente chama de educação 5.0. É a gente poder dar esse passo devido à nossa inovação. Aí, quais são os passos, né, para a gente ressignificar um pouquinho a nossa educação? Se permita aprender dentro do processo. O professor, ele nunca vai saber tudo, porque a gente tem uma inteligência artificial, a gente tem uma revolução tecnológica, a gente tem o cyberespaço. Não dá para concorrer com isso, mas dá para a gente mediar esse conhecimento. Use problemas reais.
Eu sempre fico me perguntando se eu não tivesse usado o problema que os estudantes trouxeram para mim. Como é que seria? Flexibilize o currículo mão na massa, né? Dê a oportunidade para a cultura maker. Lembre-se, o erro faz parte do processo. Por que eu estou falando isso? Porque o William, dentro de uma prova convencional, ele foi esquecido por 8 anos. Então, a gente precisa olhar outras maneiras de avaliar os nossos estudantes. Eles têm outras capacidades, eles têm outras habilidades e competências que são importantes. Considere o processo de aprendizagem e não o resultado final. E aí, quando eu falo isso, pode ser que um protótipo vai dar certo, pode ser que não dê. Está tudo bem, o processo foi muito rico até chegar aqui. Inovar, adaptando atividades à educação 5.0, a esse contexto aí que a gente está vivenciando. E agora sim, para a gente encerrar, eu queria trazer Paulo Freire, né? Educação é a ponte que liga o potencial humano ao futuro. E a criatividade é o combustível que torna essa travessia possível. Então, que possamos também ser criativos na nossa educação para inovar. Mas, lembrando, sempre que o simples funciona. Então, se eu puder deixar aqui um recado de esperança, é a gente pensar, o simples funciona. E se não der tempo da gente conversar, estou aqui à disposição pelas redes sociais para a gente conversar, tá bom? Agora a gente vai ter um minutinho para pergunta, é isso? Temos um minutinho aí para quem quiser fazer pergunta, mas eu queria muito agradecê-los a oportunidade de estar aqui, gente. Muito obrigada, viu? Temos perguntas? Olha, temos uma pergunta ali, ó. Temos uma aqui e uma ali. Vamos começar lá e a gente volta? Bom, boa noite, meu nome é Matheus, teve bastante conhecimento que eu não possuía com a sua palestra, muito obrigado. E é possível observar que hoje a gente tem muitos mecanismos de obter respostas, só que ao mesmo tempo, essas respostas são muito fáceis e não produzem o processo de enriquecimento de conhecimento que a senhora acabou comentando. É do ser humano a gente intrinsecamente buscar sempre o resultado final e não passar por esse processo, porque, por exemplo, atualmente eu estou fazendo um projeto que fala sobre de que forma a tecnologia está mexendo com o que as pessoas aprendam, entendeu? Tipo, tem muita gente que tem acesso à internet, sabe fazer algumas coisas, mas funciona. E aí, com a palestra da senhora, eu percebi que é evidente que as pessoas não estão dando mais valor ao processo de aprendizagem. Então, é do ser humano isso, ou é de um modelo que a gente tem de educação atual, com todas essas novas tecnologias que estão surgindo? É um conflito de gerações, ou é dos seres humanos apenas obter resultados? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que ela é bastante provocativa no sentido da gente compreender, tá? Eu vou dizer em termos de 3 pilares. Como sociedade, a gente sempre procurou respostas imediatas. Então, é muito mais fácil a gente procurar respostas imediatas do que a gente realmente analisar o processo. Historicamente, quando a gente viu ali os pilares da educação, a gente vem de uma educação que, por muito tempo, ela foi tecnista. Ela foi centrada em repetições. Isso contribuiu para isso que a gente tem, porque a gente não formou pessoas pensantes. Nós formamos pessoas que a gente colocou conhecimento na cabeça há muito tempo. Quem aqui não foi alfabetizado pelo caminho suave, né? Eva viu a uva. Você tinha que ficar repetindo. Hoje, a gente está propondo um novo modelo. Esse novo modelo vem com abordagens ativas, vem com a cultura maker. Só que ainda a gente tem uma revolução tecnológica. E a gente tem posto essas ferramentas na sociedade sem discutir o marco regulamentar, o marco da regulamentação dessas ferramentas.
Está aí que a gente precisou ter alguns casos explosivos sobre a adultização para criar o ECA digital. Então, veja, a velocidade que está saindo as ferramentas, a gente não tem acompanhado. O que a gente precisa agora? Investir realmente em educação. A gente ainda tem um pouco investimento para garantir que a gente mude a formação docente inicial, a formação continuada desse professor e que isso reverbere dentro da sala de aula. Vamos para a próxima? A minha pergunta minha irmã tem uma escola e ela está escolas iniciais e ela sempre traz essa necessidade do ensino de robótica, programação, mas aí eu vi que você falou primeiro ano ao 9º ano. Aí eu fiquei curioso, assim, como ensinar programação, robótica, sem tela, que para uma criança do primeiro ano, assim. Eu fiquei curioso em relação a isso. Perfeito. Com as crianças menores, elas não têm autonomia de corte, coordenação motora fina. Então, é um trabalho que a gente trabalha por oficinas. Você já prepara algumas coisas para as crianças. Mas, por exemplo, a gente, quando trabalha programação com as crianças, a gente não vai colocar as crianças direto no computador, porque quando você colocar para um aluno do primeiro ano o computador, aí você vai andando no último, quando você chegar ao primeiro já desligou o computador. E aí é uma sequência em cadeia. Como é que a gente começa? Faz algumas brincadeiras, né? Eu sou o robô, vocês têm que dar comandos, tem que fazer percursos. Faz uma amarelinha que tem ali um desafio para eles cumprirem. E aí eles vão começando a compreender esse mundo da programação, charada, lógica. E depois, sim, quando eles já tiverem o domínio da escrita, a gente parte para o computador. Isso a partir do 2º ano. E tem algumas ferramentas que elas são muito intuitivas. O Scratch Junior é para isso. A criança não sabe ler e escrever, mas ela consegue, de forma intuitiva, lidar com a programação. Então, a gente também tem alguns artifícios aí para colocar. Sem esquecer que eles estão envolvidos nesse mundo do brincar, né? Então, o lúdico vai se fazer presente dentro dessa lógica de programação. Imagina, temos mais perguntas? Temos? Temos uma ali, ó. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Carla e eu atuo durante o dia como analista de sistemas acadêmicos do Estado e à noite eu sou professora aqui na UNIT, nos cursos de TI. Na verdade, a gente percebe que a gestão na educação no Brasil, ele vem pelo menos ou uma vez ou a cada 2 anos, desde 2022, atualizando o ensino médio para que tenha novas modalidades de ensino, novos componentes, para que possa, né, se tornar mais dinâmica essa aprendizagem. Só que eu percebo que na sala de aula a gente tem um desafio muito grande, que é tornar o aluno que seja uma mente pensante e não uma mente só de executar alguma coisa. E o grande desafio que eu vejo enquanto professora é passar uma atividade e eles não me devolverem um chat pronto, né? Eles colocam lá no GPT, o GPT devolve e eles me entregam aquilo como atividade. Então, o que você observa como vencer esse desafio para que o aluno não entregue só uma atividade pronta pelo chat? Obrigada, professora. Eu acho que esse é o desafio da nossa educação hoje, é de que forma a gente consegue causar engajamento nesses meninos e meninas. E eu acho que uma possibilidade é a gente realmente trabalhar a cultura maker. Quando eu propus para os meus estudantes, né, a gente vai para as ruas, a gente vai coletar material, a primeira coisa que eu escutei, peraí, professora, você vai fazer a gente sair da nossa única aula de tecnologia, a que a gente pode jogar, que a gente pode acessar o YouTube para pegar lixo na rua. Eu precisei ali ter argumentos para convencê-los que eles podiam ser protagonistas dessa história. E aí, como é que eu fiz esse convencimento? Através do celular. Eu falei, nós vamos para as ruas, nós vamos tirar foto, nós vamos trazer esse material para dentro da sala de aula e nós vamos descobrir juntos de que forma. Então, quando eles começaram a entender que eles faziam parte dentro desse processo, eles começaram a se engajar. E o boca a boca começou a sair
da sala de aula. Mas, veja, não é da noite para o dia, né? É um trabalho realmente de engajamento. A brincadeira que eu fiz aqui do gênio é uma boa brincadeira, um quebra-gelo, para a gente trazer para dentro da sala de aula e mostrar justamente isso. Pode até fazer uma adaptação nesse material, né? De mostrar para eles, quando eles colocam no chat GPT, vem uma coisa vazia. O que eles estão aprendendo com isso? Agora, quando eles trazem criticidade e a ferramenta é um suporte, aí as coisas mudam diferentes. Só que para a gente chegar nessa evolução, a gente realmente precisa fazer um trabalho de formiguinha dentro da sala de aula. E ter realmente um currículo que seja flexível, que seja adaptativo e que não seja apenas segmentado. Então, a gente ainda tem uma longa luta aí pela nossa educação. Gente, eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez. Estou à disposição para a gente estar trocando. Muito obrigada.